a todos, eu me chamo Letícia Gabriela e eu sou bolsista da área Poli e eu estou aqui para entrevistar a aluna Maria Eduarda Araújo, que ela está atualmente em mobilidade pelo Brafitec, a qual ela está na França pela Universidade ENIT. Olá, Eduarda, tudo bem? Oi, tudo bom, Letícia? Bom, para começo de tudo, eu gostaria de saber como foi o seu processo de aplicação, desde o começo, como você viu, como apareceu, como foi o processo de aplicação, a documentação e tudo como foi. Então, meu processo foi, eu estava no 6º período da faculdade de Engenharia Civil, e daí no 6º período a gente tem aula de arquitetura, com a professora Bianca Vasconcelos. E foi, assim, mais ou menos nas primeiras aulas dela, ela falou do programa Brafitec, e eu não tinha nem ideia do que era Brafitec, nunca tinha ouvido falar. E aí ela falou que existia esse programa e que era um programa de intercâmbio com a possibilidade de duplo diploma e coisa desse tipo. E que eu fiquei muito interessada, e a partir daí eu fui atrás. Logo depois, assim, eu fui no Ari me informar um pouco mais sobre o que era. E aí eles me disseram que para aplicar só precisava de certos documentos, e, tipo, eu já fazia francês, tinha 2 anos, coincidentemente. E daí eu consegui os documentos que pede, a proficiência e tal, e enviei para o Ari, e foi basicamente isso, é bem simples. Certo. Então, quem primeiro entrou em contato com você foi a professora Bianca, não foi isso? Foi exatamente isso. Tipo, ela foi na aula, ela falou sobre isso, porque ela é a coordenadora do projeto na UPE. E daí ela mencionou o projeto, perguntando se tinha alguém interessado e tal, que se tivesse para falar para entrar em contato com ela e se informar mais no Ari. Ok. Você teve alguma dificuldade nesse processo de aplicação? Não, esse processo inicial foi bem tranquilo, porque assim, eu basicamente fui na Ari e só pedia, acho que pedia, sei lá, uns documentos bem básicos, assim, documento, como é que fala, o histórico da Poli, a nota do Enem, umas coisas assim, o teste de proficiência, e depois era só esperar o resultado, e foi basicamente isso. Certo. E quando você foi para a França, você teve alguma dificuldade ao chegar lá na França? Como foi esse primeiro contato? Então, quando eu cheguei na França, foi bem tranquilo, porque eu cheguei diretamente na minha cidade, né? Assim, eu fiz uma escala em Paris e depois eu cheguei direto na minha cidade, que é Tarbes, a cidade da Enite. E quando eu cheguei lá, fui muito bem acolhida. O pessoal que trabalha lá, tinham 2 mulheres que trabalhavam lá, a Rimena e a Carolina. E elas buscam você no aeroporto, tem toda uma recepção, é bem tranquilo. Foi bem tranquilo para mim. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar, do processo de acolhimento inicial na ENIT. Como foi o pessoal lá te recebendo? Foi muito, assim, desde o início, quando o processo do Brafitec começa mais ou menos em maio, né? Você fica sabendo se você passou e tal. Em maio, junho, tem o processo que você tem que pedir a carta de aceite da universidade. Então, eu já estava em contato com o pessoal de lá. E tinham 2 mulheres que eram responsáveis pelos estrangeiros, que é o escritório lá internacional. E elas, tipo, elas são meio que suas mães aqui. Tipo, elas me buscaram no aeroporto, me ensinaram a fazer todas as burocracias que eu precisava fazer, validar o visto, coisa assim. Tipo, foi muito tranquilo mesmo. E o que te fez se interessar pela ENIT? Foi alguma coisa em específico ou foi apenas o processo Então, seletivo? não foi muito bem uma escolha, na realidade. Foi que, assim, no Brafitec você tem 5 opções, se não me engano, no programa da UPE. E das 5 opções, 4 eram. Na realidade, primeiro, a professora Bianca não queria mandar 2 alunos para a mesma faculdade. Eu tinha um amigo que veio junto comigo, o João, e ele queria ir para Saint Etienne. Então, como ele escolheu Saint Etienne, seria uma das minhas opções também. Eu não pude escolher a mesma, tive que escolher outra universidade. E daí, dentre as outras opções, aqui tinha engenharia civil, e que me parecia estar num lugar mais assim, com um clima mais ameno, mais agradável.
seria a Enite, que as outras estão no norte da França, que é assim, o norte da França é muito frio, chove muito, é um clima bem pesado, assim, sabe? E aí a escolha foi mais por questão de adaptabilidade. Eu imaginei que aqui no sul o clima seria melhor, teria menos problema. Tarbes não é uma cidade muito grande, tem 40 mil habitantes, assim, comparado com a cidade do Brasil, ela é muito pequena, mas ela é perto do mar e da montanha. Então, assim, no fim de semana você sempre tem alguma coisa para fazer. E a minha escolha foi basicamente essa, porque, assim, eu não sou uma pessoa muito ligada academicamente à faculdade em relação a, tipo, pesquisa e tal. Então, que por sinal a Eunice tem um lado muito forte nisso, mas a minha escolha foi mais pensando em mim, como eu ia me sentir nesses 2 anos, o lugar que eu ia me... Já que é uma mudança tão grande, né, o lugar que eu ia me sentir, acho que mais confortável. Muito bom. Então, quais eram suas expectativas ao ir fazer esse intercâmbio? Então, a minha expectativa inicial, como eu vim para cá só como bolsista de intercâmbio de 1 ano só, era fazer meu duplo diploma. E no meio do caminho eu consegui fazer com que as universidades assinassem o acordo e, assim, deu tudo certo. Essa foi a minha expectativa inicial. A segunda expectativa era viver a vida na França, né, ter uma experiência internacional, viver tudo que esse país poderia me proporcionar. E que eu posso dizer que até hoje foi tudo cumpriu com o seu objetivo e que foi incrível. Ai, que ótimo. Então, só para esclarecer para todos, você foi apenas como estudante de mobilidade e depois de uns meses você conseguiu mudar para a dupla diplomação. Foi. Você está terminando o processo de dupla diplomação, você voltaria para a França? Eu voltaria, sim, para a França. Eu gosto muito da França. Eu fiz o meu estágio aqui, né, porque durante o tempo do diploma você é obrigado a fazer 6 meses de estágio. E eu fiz meu estágio aqui, trabalhei com franceses e, tipo, eu realmente estava muito, muito imergida na cultura, em tudo. Eu gosto do jeito deles de trabalhar. E, tipo, eu voltaria sim para cá, porque eu acho que eu me dei muito bem e que me faz muito bem viver aqui. Aí ficamos muito felizes com isso. E o quanto essa experiência agregou para a sua vida profissional e quanto agregou para a sua vida pessoal? Então, para minha vida profissional, a Enite, na realidade, o ensino na França é completamente diferente do Brasil, né? Eu diria que no Brasil a gente tem um ensino muito mais focado para pesquisa, teoria, tanto que, por exemplo, o nosso TCC no Brasil, ele é uma coisa muito mais científica, muito mais pesquisa. E aqui na França é muito mais voltado para o mercado de trabalho, muito mais para, tipo, prática, para saber o que você vai fazer na empresa. A gente tem aula de comunicação, aula de como fazer uma reunião. E eu acho que toda essa experiência aqui me enriqueceu muito nesse lado profissional. E ainda poder finalizar ela com um estágio aqui de 6 meses foi algo, assim, incrível. Porque eu trabalhei numa área que era o que eu procurava muito no Brasil e não encontrava, que era a área do Revit e do 3D, né? E foi bem enriquecedor. No sentido pessoal, eu posso dizer que foi incrível, porque, assim, primeiro que eu cheguei em 2019, né? Ou seja, eu vivi toda a pandemia aqui sozinha, só com os meus amigos, e, assim, a pessoa amadurece de uma forma que você nem imagina. Foi uma coisa muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito. Foi maravilhoso. Todas as dificuldades, tudo de bom que aconteceu foi bom no final das contas. Ai, que ótimo. Você indicaria a Enite para os alunos da UPE? Com certeza eu indicaria a Nietzsche, inclusive eu já indiquei para uma amiga minha que veio para cá agora, a Isabela. E, assim, a Enite eu acho uma universidade incrível, ela tem uma vida social, assim, muito ativa, inclusive eles ganharam um prêmio agora de melhor vida estudantil da França. E você nunca fica sem ter nada para fazer. Todo fim de semana, assim, tem um evento da faculdade, evento de esporte, evento de tudo, absolutamente tudo.
E fora isso também, para o pessoal que gosta de pesquisa, tem um laboratório assim incrível. Eles têm robô, eles têm pesquisa de material, eles trabalham diretamente com a Airbus, eles são bem fortes. Assim, não é uma universidade muito conhecida, mas no ramo de principalmente mecânica e materiais e engenharia da produção, que a gente não tem, né? Mas enfim. Eles são muito fortes, eles têm laboratórios muito incríveis, os professores são bem competentes, e assim, eu indicaria muito mesmo essa faculdade. Certo. Como foi sua experiência com a rotina das aulas? No começo, claro, você estava nas aulas presenciais, como foi essa adaptação às aulas daí? E depois, quando passou para as aulas remotas? Então, no começo foi bem complicado, porque assim, como eu sempre já disse várias vezes, né, completamente diferente do Brasil. A gente tinha aula de 8 da manhã até 6 da noite, que é no Brasil a gente tem um período por dia, seja manhã, tarde ou noite. E a gente geralmente tem no Brasil também entre 5 a 8 matérias por semestre. Aqui a gente tem 25. E aí é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. O primeiro mês eu chegava com dor de cabeça em casa, era assim, desesperador. Você não tá com francês muito bom ainda, você termina a aula, você fica, o que o professor falou, sabe? Mas, e ainda tem um fator que a ENIT, ela é generalista, que é uma formação de engenheiro geral, que você tem o tronco comum e você, no fim das contas, você é formado em engenharia geral com mestrado em uma das opções que você escolhe, seja ela engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de sistemas e tal. E como você está numa faculdade de engenharia generalista, você vai ter aula de todas as engenharias possíveis. Então, tipo, isso dá um pouco de medo no começo. Por exemplo, eu tive que ter aula, eu que sou civil, eu tive aula de metalurgia, aula de materiais, polímeros, coisas assim que eu nunca tinha visto na vida. E você fazer isso em outra língua é um pouco desesperador, mas no fim das contas é muito mais tranquilo que no Brasil. As provas e tal, os professores, é muito mais de boa. Realmente, chega, deve dar um medo mesmo. Uma coisa nada a ver que você nunca viu, Exatamente. mas ainda bem que no fim conseguiu dar tudo certo, né? Sim, claro. E como foi sua experiência com essa adaptação à cultura desse outro país? Olha, em relação à cultura da França, eles são bem difíceis, mas ao mesmo tempo todo mundo fala que eu não sou muito um exemplo, porque eu tive muita sorte com o pessoal que eu encontrei aqui. E eu fiz grandes amigos. E assim, tipo, é você é você largar tudo que você é de brasileiro para você entender o jeito deles. E às vezes você vai achar que eles estão sendo grossos, mas é o jeito deles, é tipo, eles são assim, honestos, a gente diria. Mas a cultura, eu acho que foi muito tranquila. Aqui no sul da França, para mim, eles me lembram um pouco o Brasil, eles são muito mais calorosos que o pessoal, por exemplo, de Paris, do norte. E eles, até no carnaval, eles têm festa de carnaval aqui que lembra, tipo, bloquinho de Olinda e tal. Mas, assim, é você saber que não vai ser como no Brasil, você se desprender de tudo isso e ir na onda, sabe? E tá aberta para entender eles e aprender. Ainda bem, então. Como foi também a experiência em relação à adaptação da língua, né? Porque, quer queira que não, por mais que você saiba o outro idioma, é bem diferente estar vivendo em outro país que fala totalmente 100% aquele idioma. Sim, e outra coisa, quando você aprende francês, não é o mesmo francês que eles falam aqui, né? Assim, é a mesma coisa da gente, o que a gente aprende na gramática do português não é o português exatamente que a gente fala, né? E aí eles têm muitas expressões e tal, mas o segredo realmente é você não ficar muito com o estrangeiro, não ficar muito com o brasileiro e tentar ficar muito com o francês, e aí você vai aprendendo. É muito difícil, você se sente assim travada no começo, não consegue falar, mas depois de um tempo o francês vai vir. Depois de um tempo ele vem e começa a fluir tranquilo, você fala muito bem. Eu diria que é uma coisa assim de 5, 6 meses e depois tá tranquilíssimo. Antes disso você consegue se comunicar, mas ainda um pouco travada. Certo. Tudo bem que você não teve tanto contato com a área, mas
Você tem alguma sugestão para melhorar a área e a experiência do intercâmbio? Acho que a minha maior sugestão seria em relação ao processo da CAPES, porque quando eu fiz o meu processo, realmente eu não tive muito contato, não tinha não era tão forte o ARI na Poli. Hoje em dia eu vejo que vocês no Instagram e tal, vocês são muito mais ativos em divulgar as coisas. Na minha época a gente não sabia de nada. E assim, eu acho que seria importante o pessoal da área saber como funciona o processo da CAPES, porque depois que você passa, você é escolhido pela Poli, você passa por um processo da CAPES que, assim, você não entende nada. Eu lembro quando eu passei, tipo, você não sabia o que tinha que fazer, as datas eram, tipo, muito corridas, era tudo para ser feito, assim, em coisa de um mês, para conseguir tirar o visto e tal. E nesse momento a gente se sente muito perdido, sabe? E seria interessante ter alguém que pudesse dar uma guiada, tivesse meio que uma noção. Entendido. Obrigada pela sugestão. Iremos levar isso em consideração. Que nota você daria para essa sua experiência como um todo e por quê? Eu acho que eu daria realmente 10 de 10, porque mesmo tudo que não deu certo, que às vezes era ruim, por exemplo, ter aula de outras matérias, que às vezes a pessoa fica agoniada, tem ansiedade, se sente mal, tá longe da família, passar Natal longe da família, né? E, assim, são escolhas. É uma escolha que você fez naquele momento e você só tem a ganhar. E eu acho que tudo que eu vivi aqui, eu só ganhei e eu daria 10 de 10. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que não foi abordada nessa entrevista que você acha importante? Alguma sugestão, algum conselho para quem vai tentar e que pretende tentar em breve? Acho que realmente não tem conselho para dar. Estudar francês, conseguir o teste antes, o mais rápido possível. E talvez eu acho que seria interessante também a Poli divulgar esse projeto não só no sexto período, como foi no meu caso, que foi a professora Bianca, que eu dei a sorte de já fazer francês, mas não é o caso de todo mundo, né? Então o pessoal precisa se preparar, porque afinal a prioridade é aprender inglês, nunca francês. E aí eu acho que se esse projeto fosse divulgado mais no começo da faculdade mesmo, todo mundo teria o tempo para poder se preparar, porque afinal você pode aplicar a partir do quarto período, né? A partir de quando você tem 40% do SIGA. Então, eu acho que para que todo mundo tenha oportunidade, seria bem interessante divulgar o projeto quanto mais cedo. A equipe da Ari Poli agradece muito a sua colaboração e deseja sucesso para você em suas empreitadas futuras. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada a você.